Fala pessoal, hoje vamos falar sobre um assunto super importante, de interesse para todo mundo. Nós médicos, todos temos que ter um olhar aí para depressão, com a visão da psiquiatria, para entender o que está por trás dos nossos pacientes. Meu nome é Victor Lamônica, seja bem-vindo ao nosso canal, sigam a gente, compartilhe aí com quem interessar, será um prazer ter vocês com a gente aqui. Depressão, pessoal, um assunto muito comum, né? Quem não conhece alguém que está passando por uma fase nesse sentido? Pessoas sendo tratadas, pessoas empurrando com a barriga, pessoas não querendo remédio ou tomando um monte de remédio, né? O que está por trás da depressão? Você precisa entender que os neurotransmissores, que é onde os antidepressivos vão agir, ele é só responsável por 10% do estado que você está. Não são eles que vão determinar a melhora clínica sua. Por quê? Seria como um antibiótico. Você tomou aí uma fluoxetina, uma sertralina, uma paroxetina, venlafaxina, tomava por um tempo, 2 mesinhos, acabou, tá ótimo, zerou, acabou, adeus remédio. E não é bem assim. As pessoas acabam ficando dependentes desses remédios. Só para você entender, neurotransmissor, você tem 2 tipos. Os excitatórios, que são a maioria das pessoas que nos procuram, pessoa ansiosa, afobada, pilhada, adrenalina, não dorme direito, sedentário, pilhado, tá? E os com falta de inibitório, falta da serotonina e falta do GABA. Não dorme direito, né? Pilhado também, porque os 2 extremos, tanto o excesso de excitação como uma falta inibitória, os 2 podem gerar ansiedade e depressão, só que níveis diferentes. A depressão com baixa dos inibitórios é aquela vontade de não sair da cama, tristeza, choro, tristeza. Em resumo, é a tristeza que assola essas pessoas, que assombra a vida delas, diminui muito a qualidade de vida delas e de quem convive com ela. É triste ver uma pessoa chorando e você não poder fazer nada. Esse excesso de excitatório e inibitório é fazer uma pessoa depressiva, só que em outro aspecto. Uma pessoa que tem dificuldade para conviver com grupos, pessoa afobada, impulsiva, irritada, agressiva, né? É um outro nível de depressão. E aí o que acontece? Eu costumo dizer para os meus pacientes, você tem que estar aqui, ó, tá? Excitatório, inibitório, excitatório, inibitório, excitatório, inibitório. Isso é uma pessoa normal. Tem dia que você está mais animado, sextou, opa, excesso de excitatório. Domingão, baixa de excitatório, tá? Mas se você tiver níveis ok de serotonina e GABA, você fica domingão tranquilo em casa. O que não pode é a pessoa com extremos, excesso de excitatório e muita queda do inibitório, tá? Essa pessoa que está sempre pilhada e aí quando vem um domingão, por exemplo, bum, tristeza, tá? Essas pessoas acabam indo para o remédio, só que o que o remédio faz? Deixa você numa linha. Então aquela pessoa, melhorei, tô menos triste, tá? Só que vamos sair, não quero. Você vê que a pessoa parece que não vai, ela tá travada, né? Não é ela, né? Esse é o efeito colateral desses remédios, né? Você deixa a pessoa muito no meio aqui. Ou, com o tempo, vai desregulando, vai ficando com baixa inibitório, né? Excesso excitatório, uma zona, tá? Por quê? Porque você não mudou o seu estilo de vida e é para isso que eu estou gravando esse vídeo, para tentar resumir para vocês o que está por trás disso. Primeiro ponto de extrema importância, que vocês vão ver eu falando em praticamente todos os vídeos, tireoide, tá? E aí você vê, porque o psiquiatra, de repente, entende de remédio, né? E não está vendo sua tireoide. A sua tireoide, o T3, ele é peça fundamental para que você tenha uma melhora dos seus neurotransmissores, para que você funcione. Só para você entender, o coração, segunda célula do corpo que mais possui mitocôndria, 3.000 mitocôndrias. Cérebro, a primeira, mais de 1 milhão. Aonde a ação da tireoide mais influi? Neurônio, certo? Vai fazer suas sinapses funcionarem, seu cérebro raciocinar. Você precisa de uma tireoide funcionante para que sua cabeça, seu sistema nervoso central funcione direito. Então uma tireoide que não funciona é uma pessoa depressiva. A pessoa não tem energia para nada. Tá? E um dos sintomas de hipotireoidismo é depressão, é transtorno esquizoide, é bipolaridade, é síndrome do pânico, tudo relacionado com a tireoide. Agora, a tireoide é a principal responsável? Não, tem outras condições também. Tá? Calma lá. Tá? Eu falei tireoide porque isso não é visto. Tá? E isso acontece em pessoas que em uso de Puro T4, certo? Você está tomando Puro T4, dificuldade de perder peso, tolerância ao frio, unhas caindo, cabelo, unhas frágeis, né? Insônia, depressão, pânico, ansiedade, irritação, né? Você não está sendo bem tratada da tireoide, né? Você precisa entender o que está por trás disso. Geralmente tem relação com o quê? Inflamação, estresse, cortisol, tá? Alimentação inadequada, tá? Tudo isso prejudica, desregula
até os tratamentos propostos aí, tá? Então não adianta você querer uma outra fórmula mágica que vai tratar a tireoide, que não vai. Você precisa primeiro mudar seu estilo de vida, tá? Ponto fundamental aí para que você melhore, tá? Controle do estresse, tem aí suplementações que melhoram essa parte do cortisol também, tá? Pra você entender o que está por trás disso, certo? E qual que é o problema da inflamação, tá? E do estresse? São dois. O excesso dele faz com que o seu cérebro se inflame, tá? Via o quê? Cortisol. O cortisol vai ativar uma via, chama via do glutamato. Essa via do glutamato te causa ansiedade, deixa pilhado e ela aumenta o influxo de cálcio para dentro da célula, causando neurotoxicidade, né? Então intoxica o seu cérebro o estresse. Tanto que quando você melhora a resposta GABA, que é aquela resposta inibitória, que tem muita gente que não tem ela, o Rivotril, por exemplo, causa isso, mas isso é medicamento, tá? Existem estratégias naturais que a gente consegue objetivar isso, tá? Aromaterapia, existe um monte, L-teanina, existe um monte de outros suplementos que conseguem estimular isso de forma natural. A melissa, valeriana, passiflora, vitamina B6, um monte de outras coisas aí, certo? E faz com que entre cloreto ao invés de cálcio. E isso inibe um pouco esse influxo de cálcio, diminuindo a neurotoxicidade. A inflamação, lembrando que a serotonina no cérebro, ela é via conversão do triptofano. A serotonina é produzida no intestino, mas praticamente fica lá, tá? Pelas plaquetas e pelas células intestinais. No cérebro é via conversão do triptofano. Só que se você estiver inflamado, vai ter conversão em ácido quinolínico. E isso é neurotóxico também. Está associado à depressão, à esquizofrenia, um monte de doença mental aí relacionando com ácido quinolínico. Por isso que a inflamação aí é um processo preocupante, tá? E aí você associa uma alimentação inadequada, rica em açúcar normalmente, né? E você causa todo o desequilíbrio aí desses neurotransmissores, tá? Lembrando, né, que o açúcar, né, ele funciona como uma droga, né? Você busca ele para quê? Para ter o estímulo da dopamina. Com o tempo, abusando desse açúcar, você tem um sistema de recompensa. Quer dizer o quê? O cérebro começa, devido a essa constante consumo de açúcar para aumentar a dopamina, ele começa a diminuir seus receptores, tá? E aí o que acontece? Quando você não come doce, cadê a dopamina? Fica lá embaixo. E aí você acaba comendo a dopamina para subir. Então o vício nesses alimentos, refrigerante, doces em geral principalmente, né? Eles fazem com que você aí tenha aí uma chance maior de desenvolver depressão por desequilíbrio desses neurotransmissores. Se você aumenta muito seu excitatório, muita dopamina e adrenalina, você consequentemente abaixa seus inibitórios. Vai faltar serotonina, vai ficar triste, vai ficar choroso. Se tem uma tendência genética a ter isso, você vai ter, né? Ou toma remédios como pílula anticoncepcional, né? Como eu sempre falo aqui, tem uma chance maior de cair isso, porque a falta da dopamina, que é um excitatório, é aquela pessoa que não tem vontade de fazer as coisas, né? Não tem um pouco de incertezas, né? Afobada, uma pessoa que não consegue cooperar em grupos, né? Uma pessoa introvertida, né? A dopamina em níveis ok, é uma pessoa que se dá bem com todo mundo, domínio social, quer sair, quer viajar, quer conhecer gente. Né? Então, ter uma dopamina diminuída, né, vai te tornar assim. Quem causa isso? Pílula. Tá? A pílula diminui muito a dopamina. Quem causa isso? Tireoide. Tireoide também depura muita dopamina. Consequentemente, essa conversão de triptofano também vira melatonina. Diminuindo a conversão em serotonina, diminui a conversão em serotonina. Prejuízo no sono. Tá? Então, um sono inadequado prejudica muito quem está sofrendo um processo de depressão. Precisa entender o que está por trás disso, corrigir esse sono, técnicas de higiene de sono, certo? Então a melatonina é o neurotransmissor que melhora bastante essa parte aí, principalmente cerebral, certo? Hormônios, tá? Costumo dizer que não existe mulher chata e triste na menopausa, no climatério. Existe mulher sem estradiol. Uma mulher sem estradiol, o humor cai muito, a pessoa fica irritada, não se suporta, né? Muda a personalidade da pessoa. E tem tratamento, tem reversão, tá? Não tem por que deixar alguém assim, tá? Então uma pessoa que começou a ficar depressiva ali a partir dos 40 anos de idade, isso pode ter relação com o declínio hormonal, tanto no homem como na mulher. A testosterona sobe muito a dopamina, tá? Por isso quando ela cai, você fica desmotivado, sem vontade de fazer as coisas,
pô, não é mais aquela pessoa animada, sempre para cima, pô, tá mais quieto, né? Tem outra. Mulher, tem outro. Né? Desculpa, homem, tem outro, mulher tem outra. Tá? Não é, são seus hormônios caindo. Tá? Então o hormônio aí é fundamental para que você tenha aí uma boa saúde, né, do seu cérebro, né, fazendo você uma pessoa normal que não dependa de remédios. Certo, gente? Então, depressão não é só pensar em neurotransmissor, né? Você precisa entender o que está por trás disso, né? Desinflamar, perder gordura, né, que gera muita inflamação, é o passo fundamental para isso, né? E com isso, no caminho você vai sentir resultados. Não é que você vai melhorar só lá na frente, é no caminho, né? A gente vê as pessoas entrando nesse processo, no caminho ela vai se sentindo melhor já, tá? E ó, adeus os remédios, né? Eu costumo dizer o seguinte, aqui, para você tirar um antiepilético, né? Um anticonvulsivante, um antihipertensivo, né? Um diabetes, é um processo mais a longo prazo, né? Você não pode tirar isso. Os pacientes dependem disso, né? Agora, um antidepressivo não, tá? Se você passar no seu psiquiatra, 3 meses depois, falando, pô, tirei todos os meus remédios, doutor, tô excelente, a pessoa vai bater palma para você, tá? Então tem condições de você, no caminho que estiver melhorando, ó, adeus venlafaxina, ou vou diminuir a dose, tá? A pessoa toma lá uma dose alta, de repente está com uma dose mínima, pronto, tá? Não quer dizer que você vai ficar sem o remédio. Às vezes você consegue ficar sem, em muitos dos casos. Outros casos você diminui a dose para mínimo, vai ter muito menos efeito colateral. Imagina você com uma dose pediátrica de alguma coisa, tá? Sendo que você está tomando uma dose cavalar, tá? Então a intenção, o sucesso não é só tirar o remédio, é em diminuir a dose, diminuir a medicação. Você volta a ser você, tá? Você fica aí mais animado, tendo mais qualidade de vida e convivendo com as pessoas em mais harmonia, tá? Então, basicamente, pessoal, é isso, tá? Basicamente não, né? Envolve bastante coisa, mas ajustando aí, pouco a pouco, a gente consegue melhorar bastante, né? Então entenda que o estresse agora com esse Covid, com essa quarentena, acelerou muito esses processos de ansiedade, síndrome do pânico, de mania, gerando medo nas pessoas, né? E a saída é basicamente isso que eu estou explicando aqui, né? Alimentação, mudança de estilo de vida, entendendo essas estruturas aí que podem ter bastante relação com esse sintoma depressão, tá bom? Certo? Espero ter ajudado aí, né? É um prazer aí falar de um assunto que eu gosto tanto, né? Todos nós médicos deveríamos ter uma visão mais para o lado da psiquiatria, porque como que você vai propor um tratamento para um paciente se o paciente não tem paciência para isso, se o paciente está ansioso, está triste, desmotivado? Você precisa levantar o paciente, você precisa melhorar ele para poder introduzir o tratamento. E sinceramente, qualquer tipo de tratamento, né? A pessoa tem que ficar empolgada. Para a pessoa mudar o estilo de vida, ela tem que estar empolgada. Você tem que entender como funciona a cabeça dela e que nível que ela está. Se ela está com excesso de neurotransmissor excitatório, está com falta deles, excesso de inibitório, falta deles, né? De repente uma pessoa toma um antidepressivo que aumenta a serotonina, ela pode estar com excesso de serotonina, tá? Também é problema, tá? Então entendendo mais ou menos como funciona isso, você consegue mais ou menos ir melhorando o humor desse paciente, né? E produzindo o que a gente objetiva aqui no consultório, que é trazer qualidade de vida aí, tá bom? Espero ter ajudado, fiquem com Deus.